estivesse ainda dormindo, mas despertar é preciso. Despertar é preciso para receber as bênçãos do Senhor. Salmo 112. Salmo 112 diz assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Promessa do Senhor para as nossas vidas. Estamos aqui para se abastecer mais e mais daquilo que o Senhor tem para nós. Nunca é demais. Não pense que a fonte do Senhor ela se esgota. Não. Eu já sou abençoado, vai ser mais ainda. Eu sou próspero, vai ser mais ainda. Até porque a sua prosperidade tem que se estender até a sua geração, seus filhos, netos, toda a sua família. Nessa manhã nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos bendizer o nome daquele que é digno de louvor e de adoração. Feche seus olhos. Paizinho querido, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã. Diante de Ti, Senhor, estão os Teus filhos rendendo graças a Ti, rendendo louvores, dedicando as nossas vidas a Ti, Senhor, para propagar o Teu Evangelho aqui nesta terra, aqui neste bairro. Nós oramos por Amaro Branco, que o Teu Espírito Santo invada cada casa de Amaro Branco, Senhor, que cada membro dessa família sinta mais o Teu poder em sua vida. Também repreendemos todo o mal, repreendemos todo o espírito de medo, toda a doença que não vem de Ti, Senhor. A doença ela não vem do Senhor. De Ti só vem saúde, prosperidade, paz, harmonia, salvação, riqueza. Ó Deus, nós queremos tudo isso que vem de Ti. Repreendemos todo o mal. Sim, a tua igreja está aqui para desfazer as obras de Satanás, no poder do nome de Jesus. E recebemos agora, Senhor, de Ti a autoridade para dizer: pare, pare, estamos desfazendo a obra de Satanás. Sim, toda doença bata em retirada, todo vírus que tentou chegar à casa dos Teus servos, volte para onde saiu. E se chegou, vai sair agora em nome de Jesus. Declaramos saúde divina, declaramos força no corpo, na alma, no espírito. Cada órgão reagindo, os
Aleluia, aleluia. Graça e paz, queridos. Amém. Eu estou impactada. Como sempre, nós sabemos e vocês já sabem que eu vou dizer que aqui é um pedacinho do céu. E cada vez que a gente chega aqui, se abastece, aqui é meu posto de gasolina, amém? Eu sei só de vocês. Mas eu me sinto em um posto, como eu já disse, o carro ele não anda sem o combustível. E nós também não andamos sem essa presença. Sem ter esse Espírito Santo dentro da gente nos guiando. Amém? Então, vou liberar o louvor. Obrigada, esse louvor maravilhoso. Então vamos orar mais um pouco. Agradecendo ao Senhor por essa manhã. Obrigado, Pai. Me usa, Pai, como um canal de bênção para eles que estão escutando o que eu vou falar hoje, Pai. Não sou eu, mas me usa, Senhor. As pessoas que estão também nos assistindo, Pai, entra nos lares, Senhor, transforma, Pai, porque eu sei que esse momento é um momento de transformação, é um momento de salvação, é um momento de libertação, Pai. Então entra nos lares, entra aqui nesse lugar, Pai, o Senhor já se faz presente, mas enche, Pai. Nos enche cada dia mais. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje eu fiquei pensando, o que eu vou, pode sentar, o que eu vou levar hoje? Eita, agora, eu chorei agora para enxergar aqui, mas só Jesus vai ter que abrir bem as minhas bonitas aqui. O que levar hoje pela manhã? Então eu estava pensando, e eu disse, Pai, me traga algo que seja, que eu leve, que eles aprendam, seja algo construtivo na nossa vida. E aí me veio submissão e autoridade. Amém. Isso é uma das matérias também lá do Rema, muito boa. Ainda não deu, né, Rinaldo? Essa matéria ela é muito boa, porque é um princípio também, né? Ser submisso às nossas autoridades. Tanto a autoridade religiosa como as autoridades do mundo, que nós sabemos que temos autoridades em todas as áreas. E aí no início... Eu anotei isso aqui que fala assim: Deus é o princípio de toda autoridade. Ele mesmo é o governante do universo. O seu plano é estabelecer o seu reino, pois Deus é aquele que assenta no trono. Ele é o Senhor e o soberano. Todas essas expressões revelam uma estrutura de autoridade e submissão. Senhores e servos, líderes e liderados. Mas quando esteve na terra, Jesus nos mostrou que o reino de Deus funciona por leis e princípios diferentes dos reinos deste mundo. Não poderemos aplicar os princípios e leis do reino de Deus da terra e esperar resultados positivos no reino dos céus. Ele quer dizer que não podemos ficarmos ligados nas leis da terra, porque nós não vamos conseguir nada no reino dos céus. Nós temos que ser submissos aos nossos pastores, aos nossos líderes, né? Temos que ter respeito, porque isso vai fazer com que você também cresça. São princípios. Eu preciso ter obediência aos meus líderes, eu preciso andar conforme a palavra diz. Eu preciso obedecer às autoridades, como nós estamos nesse momento de pandemia, nós estamos obedecendo a uma lei que foi determinada. Então, se é para vir poucas pessoas, a gente reduziu, a gente está usando máscara, a gente está usando álcool em gel quando entra ali. Isso é o quê? Obediência. A mesma coisa, nós devemos ter obediência na palavra. Nós precisamos entender que quando alguém vem nos corrigir, é para o nosso bem. Quando a gente está dentro da igreja, no ministério, e a gente precisa ser ajustado em algumas áreas, é preciso a gente escutar e obedecer, porque é princípio. Se você não obedece os princípios, não adianta você ter fé, não adianta você ter as outras coisas, tudo tem que andar junto. Fé, princípio, obediência, tudo tem que estar junto, porque se você tem fé, mas você não obedece, vai ficar faltando algo, né? O Senhor quer que nós estejamos completos. Então precisamos ser submissos, sim, em tudo. Baixar a cabeça às vezes dói, viu? Ser submisso dói um pouquinho.
Tem área aí que você vai precisar ser puxado um pouquinho, me imprensar, para que você chegue, mas isso é crescimento, gente. A gente tem que entender que é um alinhamento para o crescimento, né? A gente passou já por esses apertos, eu sei que vai chegar mais, mas a gente já está preparado, porque a gente já teve lá no início, sentiu já um pouquinho da pressão, né? Mas a gente sabe que é Deus também nos testa. Eu não quero ver o meu filho até onde ele vai, porque é muito bom, como meu filho disse, todo mundo pede para morrer quando o tempo está ruim. Quando for estar ruim, a pessoa fala, eu quero morrer, mas ninguém pede para morrer quando as coisas estão boas. Aí eu fiquei pensando, ele me falar essa frase um dia desses, mamãe, interessante, as pessoas só pedem para morrer quando está na hora difícil. Aí eu quero ver se você está lá no iate, numa praia, num negócio lá bem gostoso, pede para morrer? Ninguém pede, querido. Ninguém pede, né? Porque você no conforto, você está bem. Mas e na hora do aperto? Jesus às vezes nos coloca em situações para nos testar, sabe? Eu quero ver se esse servo é fiel, se ele é submisso mesmo, se ele está me obedecendo, ele vai andar em obediência, porque é a coisa da nossa vida que realmente é difícil. Mas quando Jesus está no barco, a gente consegue passar por aquele momento difícil. Amém. Mas eu estou em quê? Em obediência. E sabe que a obediência, Deus ordena bênção. As bênçãos vão chegar na minha vida e na tua vida a partir do momento que a gente obedece. A gente não faz isso com o filho, né? Olha, se você não ficar quietinho, você ficar quietinho, você vai ganhar um chocolate. Ou você vai ganhar alguma coisa. A gente não fala assim para ele. E o que é que ele faz? Em troca de ganhar alguma coisa, ele fica quietinho ali em obediência. Mas nós precisamos entender que a nossa obediência tem que ser voluntária, tem que ser uma obediência que venha de dentro do nosso corpo, do nosso ser, e a gente sabe que ali Deus vai ordenar a bênção, vai chegar coisas que a gente nem espera. Olha, caiu o dinheiro lá naquela conta, olha, chegou um carro, chegou uma casa, você foi premiado de alguma coisa, alguém chegou ali ofertando alguma coisa, queridos, por meio da obediência. Eu e você temos que ser submissos e obedecer. Quando eu sou submisso e obedeço, eu estou agradando a Deus. Eu estou fazendo a vontade dele. Mas quando eu estou dentro de igreja, dentro de ministério, e eu não obedeço os meus líderes, eu não dou importância ao que ele está falando, eu estou em desobediência. E na hora de chegar para os jovens dele, eles dão uma ordem lá, e eles falam, não vou fazer não. Né? Então isso não é para Hinaldo que é ruim. Sim, ele vai sentir. Mas para Deus é pior, queridos. Porque Ele quer que nós andemos em obediência e sejamos submissos, sejamos os teus cargos. As pessoas, para ser superior um pouco aqui, é líder, é porque você tem que ter alguém liderando, você tem que ter alguém administrando. Já pensou se não tem um líder na comunicação, um líder na foto, um líder no diaconato, como seria? Todo mundo ia servir, todo mundo ia fazer do seu jeito? Não pode, tem que ter uma autoridade que ela esteja ali de frente para que as coisas andem organizadas e com excelência. Porque a casa do Senhor as coisas são com ordem e decência. Todos nós sabemos isso. E com excelência. Para sair tudo com excelência, o que acontece? Eu tenho um líder. Esse líder ele vai designar as atividades, vai designar a quantidade do diaconato. Quem vai vir, ele está ali administrando o pessoal para não vir todo mundo de uma vez só. Então, o liderado ele precisa também de ouvir a palavra. Então, tem que ter um líder para organizar aquele momento. Então, vem você descansa um pouco, você trabalha. Então, por isso, nós devemos obedecer, temos obediência, não ficar batendo com o nosso líder. Porque ele é uma autoridade constituída por Deus. Foi Deus que nos fez, foi Ele quem fez toda a autoridade, foi Ele quem criou. Está aqui em sua palavra. Vou até ler, está em Romanos 13, 1, que diz assim, ó: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então tudo que você vê aqui dentro foi Deus, tudo foi dele, tudo é para Ele. Então quando um líder vier falar com você, procure dar obediência, queridos, porque vai vir bênção. A gente andando correto, a gente andando nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade dele. Não pense que você vai estar fazendo a vontade de nada, a vontade do pastor. Você não vai estar fazendo a vontade do homem, você vai estar fazendo a vontade de Deus. Porque aqui ele diz que foi Ele que instituiu.
Então, se você começar a pensar que você vai estar obedecendo a Deus e não aos homens, então você vai conseguir levar isso mais fácil, sabe? Porque tem pessoas que têm dificuldade de obedecer uma ordem de uma pessoa. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de obedecer, porque acham, não, Chico, quer ser o superior. Não, você não quer ser superior, foi isso que eu falei agora. É para que seja tudo organizado. As coisas do Senhor é organizada. Então eu e você precisamos ter esse entendimento, que quando o líder lhe chamar para falar alguma coisa, é porque ele quer que você melhore, ele quer que você cresça, porque o nosso Deus é assim, ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento e que você pratique aquilo. Você vai estar aprendendo ali e depois você vai se tornar um líder mais à frente. Então tudo é um processo. Nós passamos por um processo, vai chegando o tempo de você estar sendo liderado, depois você vai passar a ser líder, e daí você vai, mas você precisa ser submisso, você precisa andar em obediência, porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. Então, e outra coisa, não é você ficar almejando cargo, eu quero estar no lugar final, sabe? Isso não é Deus. Fica lá, querido, tranquilo, fica em teu lugar, porque o Senhor é quem sabe o momento certo e a hora certa de te levantar. Amém. Sabe? Quando eu escutei lá na Rio Doce, que disse: este ano é o ano dos improváveis. Amém. Sabe, querido, eu peguei isso pra mim. Eu disse: eu sou improvável. Amém. Ninguém dá nada por mim, mas eu sou o improvável. Sabe, quando o pastor fez o convite pra gente, sabe o que eu me lembrei? Da pregação da reverenda Marisa lá em Rio Doce, quando ela disse: você é o improvável. Quer dizer, quando ele chamou, disse: poxa, eu nunca imaginei que fosse eu. Eu imaginaria que era fulano, ciclano, porque já tinham cargos de pastores. Mas aí, quer dizer, ele faz assim, Deus, porque eu determinei na minha vida em obedecer, ser submissa e obedecer aquilo que o Senhor estava dizendo: faça isso. Estava doendo, viu? Teve a hora que doeu. Eu disse: meu Deus, eu não vou aguentar. Eu disse: você vai. Você vai, querido. E você vai, querido. Vai doer. Quando estiver doendo, então se alegra. Se alegra porque a bênção está chegando. Tá, então tem esse entendimento. Quando estiver apertando, o diabo estiver encostando, né? Você dizer que eu estou crescendo. Agora, querido, se nada estiver acontecendo, se não tiver problema, se não tiver nada, está estranho, viu? Tem algo errado, sabe por quê? Porque ele está do teu lado. O inimigo está do teu lado, está tudo certinho, porque você está tão parado, as coisas estão tão paradas, é porque Deus não está no processo. Eu aprendi assim: quando as coisas começam a apertar, você começa a chorar e dizer: pai, vem cá, me socorra. Eita, porque você está crescendo. Aleluia. É porque algo vai acontecer. Então permanece firme. Está difícil? Eu vou conseguir. Porque nada é impossível para ele, Lucas 37. Nada é impossível, Deus. Pode ser difícil. A gente passa, a gente chora. Muitas vezes eu cheguei perto dele, ele era meu pastor, ele é meu tudo. Eu chegava em casa e conversava com ele. Ele dizia: eu não vou mais naquela igreja. Eu disse isso. Aí Deus chegava para mim: o quê? Você vai. Você arrume que você vai. E eu pensava nele, ele dizia: poxa, ele conversou comigo, tenha calma, vamos orar. Né? Então é assim que ele, se tiver algo acontecendo, alguém te incomodando, ora pela pessoa. Amém. Mas não desista. Amém. Seja obediente, porque Deus tem algo a fazer na minha vida e na tua, coisas grandes. Mas às vezes a gente não tem esse entendimento, mas que o Senhor abra os nossos olhos do entendimento, procuremos obedecer. Basta somente isso, ter obediência, ser submissos. Sabe, isso é muito importante, porque não adianta, não podemos adorar dois senhores. Foi o que eu aprendi nessa matéria, que só existe um Senhor, que é o Senhor que nos liberta, que salva, que cura. Então nós temos que entender, só tem 12 caminhos. Eu não posso ficar em dúvida do qual eu vou seguir, porque aí as bênçãos não vão chegar, eu não vou estar obedecendo, eu não vou estar fazendo a vontade de Deus, e eu permaneço ali 20, 30 anos no banco, sem nada acontecer na minha vida. Por quê? Eu deixei de obedecer, eu deixei de fazer aquilo que o Senhor pediu para eu fazer. Então que eu e você fique alerta nisso hoje, que eu preciso obedecer. Obedecer a voz de Deus. Quando eu estou lendo essa palavra, eu estou cheia, a voz de Deus vai falar comigo e eu vou ter que obedecer. Porque é incrível mesmo acontecer essa semana com o Davi. A gente estava indo para o cartório, resolver no carro, eu cheguei para ele e disse assim: tá com a identidade de Ariane? Foi?
Quando chegou no cartório, que foi que precisou, minha gente? Da identidade dela mesmo. Sabe que o Espírito Santo me fala coisas assim que eu nem espero, mas ele fala. Lá em casa eu me tem medo quando eu falo, porque eu digo, já sabe que vai acontecer, né? Então quando eu disser para você alguma coisa, você pode ficar preparado que vai acontecer. Porque não sou eu, é Deus, eu sou guiada. Né? Eu creio que eu sou guiada, porque tudo, até hoje, que eu falei aconteceu. Nada do que Deus mandou falar não aconteceu. Né? Então aí já envolvendo a autoridade, Deus trabalha a nosso favor. Né? Nós já fomos dar a entrada nos papéis do casamento do casal. Né? Então, Deus trabalha a nosso favor. As autoridades, né, tá aí no meio. A gente precisou da autoridade, foi lá e glória a Deus, Deus está no controle de tudo. Por quê? Nós estamos sendo guiados. Eles estão obedecendo, eles estão em obediência. Eles vieram, voltaram para Jesus, estão decididos a obedecer. Então o que é que vai acontecer hoje para eles? É daqui para frente. Amém. Sabe, queridos, quando eu e você começa a ter uma obediência, busca em Deus, ouvir a voz dele e obedecer, não tem outro caminho. Chega a pessoa e diz, não é assim não. Você vai ter que ir, Naldo, pelo que o Senhor te falou. Amém. Você tem que fazer aquilo que o Senhor te falou. Você diz, meu Deus, mas eu não sei. Mas vai, Naldo, porque vai acontecer daquela forma que Deus colocou no seu caminho, na sua trajetória. Vai, siga, porque o que Ele vai falar vai acontecer. Amém. O que Ele mandar você fazer vai acontecer. O que você está precisando vai chegar. Amém. Porque você está andando em obediência. Amém. Você está tendo a palavra. Você está cheio. E aí quando você escuta a voz, vá e siga. Porque ele diz, pegue a sua coisa e me siga. Ele chegou para os pescadores e disse, onde ele passava, venha, saia carregando. E quem queria ir com Jesus, o seguiam. Então somos nós. Nós não mudou não, nós somos os mesmos pescadores. Né? Nós somos pescadores de vida, nós somos agentes de vidas, atrás de vidas. Essa semana aconteceu uma inauguração do posto de saúde aqui de Amaro Branco. Nós somos convidados, eu e Morgan. E aí, isso é uma autoridade, né, que é o prefeito, eu tive a honra de estar junto com o prefeito ali, ele inaugurando aquela instituição, porque é uma melhora para o bairro, coisas que vai ser muito bom para a população que veio para lá de cá. E eu fiquei assim olhando, né, tudo precisa de uma autoridade. Ele teve que vir, teve aquela cerimônia, puxar lá aquele papel para inaugurar aquele local. Né? Então, é uma autoridade também que a gente tem que respeitar. E graças a Deus, Deus colocou esse homem no caminho aqui de Amaro Branco. E como a gente tem profetizado, vai acontecer coisas boas. Deus vai trazer coisas boas. E ele, na autoridade de prefeito de Olinda, inaugurou aqui esse posto belíssimo, gente. Muito bom. A gente teve o privilégio de conhecer. Então, a população aqui de Amaro Branco vai ser beneficiada. Então, vamos orar pelos governantes, pelos nossos prefeitos, pelos nossos presidentes. Porque aí, a gente, orando por essas autoridades, eles vão ser submissos também àquilo que Deus quer. O que Deus quer de melhor para os filhos dele. É a graça que Deus quis o melhor para Amaro Branco. Tirou o posto de lá, que era difícil acesso. Para o pessoal atravessar aquela avenida era muito ruim. Eu comecei a analisar a história e veio para aqui, gente. A gente sai de casa e já está no posto. Olha que bênção. Então, isso foi um benefício já que Deus proporcionou para Amaro Branco. Então, que nós possamos agarrar isso junto com eles. O quê? Qual é o meu papel e seu? Orar. Orar por eles. Por quê? Para que aconteça algo que vai acontecer. A gente tem profetizado. Vai acontecer coisas grandes em Amaro Branco. Vai acontecer coisas boas em Amaro Branco. Pessoas vão ser alcançadas. Essa igreja, quando essa pandemia acabar, vai estar lotada. Nós vamos fazer mais de um culto, eu creio. Porque não estão vindo mais pessoas, porque nós sabemos que tem a pandemia. Mas eu creio em 2 cultos ou 3. Não sei, porque vai encher, gente. Porque essa palavra tem que chegar lá fora. Eles têm que entender. Isso precisa da minha e da sua oração. E eu comecei analisando esse posto aqui, puxa, foi a nossa oração pelas autoridades. Por isso é importante orar. A gente lembra que a gente ora aqui pela nossa pátria, ora pelo Brasil, ora pelo bairro. Então isso é muito importante, porque as autoridades, elas vão se mover através da nossa oração. Vai Deus entrar lá na vida daquele prefeito, ele vai dizer, eu vou fazer isso por essa população. Eu vou fazer porque a minha oração e a sua chegou, alcançou eles.
sabe? Então é muito importante que a gente ore pelas autoridades. E ainda eu coloquei assim, eu peguei no livro: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou zelar um pelo outro, se há de chegar um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então que nós possamos estar adorando ao Senhor. Porque tem gente que pensa muito em riqueza. A gente fala em prosperidade, é diferente de riquezas e pessoas doentes por dinheiro, né? A gente fala que prosperidade é outra coisa, porque você não vai prosperar só em dinheiro. A gente prospera em todas as áreas da nossa vida. Tanto no casamento, isso é uma prosperidade. Um casamento bem sucedido é uma prosperidade. Tá certo? E aqui ele fala que não devemos amar o dinheiro. Que se você tiver muito dinheiro e você não tiver Deus, você está vazio. Você não vai ter nada. Porque eu conheci várias pessoas que tinham tanto dinheiro que precisavam pagar pessoas para ter companhia. Então eu e você não precisamos disso. Porque nós temos um Deus. Nós somos uma família que a gente não precisa de jeito nenhum de pagar nada. É tudo gratuito. O amor de Deus é gratuito. E nós podemos amar uns aos outros em respeito, em amor a cada um. Tá certo? Amém. Então que nós possamos orar por essas autoridades. Sermos submissos aos nossos líderes. Porque nós sabemos que vamos crescer. Quando eu e você pegar junto com o líder, vem cá, se tiver algo de errado, você tiver uma opinião, você não está proibido de falar. Porque você fala, porque às vezes uma opinião sua vai ajudar o seu líder a avançar. Tá certo? Mas algo que seja construtivo. Amém. Tá certo? Nada que venha chegar e desprezar o que o seu líder tanto trabalhou, tanto lutou. Tá certo? Então pega junto com o teu líder, pega junto com o teu pastor, pega junto com a tua igreja, seja submisso, obedeça, porque você vai ver. Só vai chegar bênção. Só Amém. Vai chegar bênção. Não tem outra coisa não. Certo? Deixa eu ver mais um pouco, porque meu tempo está acabando já aí, gente. É rápido. Submissão não é uma posição de inferioridade, tá? Para que você entenda isso. Lá em Hebreus 5, 8 e 9 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Está vendo como é importante a gente obedecer? A gente vai sofrer um pouco, como eu disse. Quando o sofrimento vier e você sabe, já estamos sabendo, que algo vai chegar, então corre lá, queridos, começa a obedecer, chegar junto de Deus, começa a entrar na intimidade com o Senhor, porque isso é muito importante, a minha e a sua intimidade com o Senhor, para que a gente chegue, as bênçãos chegarem a nós. Não é que você vai ficar ali parado esperando só não, você tem que agir, sabe? Você tem que correr, você tem que ir buscar pessoas. Você tem que ir ensinar essa verdade e esse caminho. Porque sem Ele, você sabe, sem Jesus a gente não é nada. Eu digo isso lá em casa. Meu Deus, o que seria de mim sem o Senhor? Porque em tudo Ele me guia, em tudo Ele me faz prosperar. Graças a Deus, a partir desse momento que eu me dediquei, disse, Pai, eu quero só fazer isso. Não adianta, porque eu vou dizer uma coisa, não tem mentirinha e não tem agrado, não tem diferença, tá? Tem gente que diz, ó, eu sou crente, mas eu vou mentir pequenininho. É igual, você está se perdendo, você está perdendo as suas bênçãos, você pode perder até de ir para o céu. Porque você está mentindo, isso vai crescendo, e você vai se acostumando com isso. Então, não te acostuma com isso. Procura andar certo, procura falar as coisas certas, procura andar nesse caminho, porque de obedecer vai só chegar. Amém. Espera que ele só chegando, mas só vai chegar se eu e você estiver em obediência, se eu e você estiverem submissos àquilo que o Senhor Ele tem preparado para a gente, porque Ele não é um Deus de mentira, que a gente já sabe que o pai da mentira é o diabo. Então eu e você somos de Deus. Para que algo aconteça na minha vida e na sua vida, precisamos andar em obediência. Isso é muito, quando eu comecei a ler, isso é muito importante. Não adianta a gente pensar que pecadão vai me atrapalhar, não. Então, anda correto. Se errou, pede perdão, volta, mas procura seguir na obediência. Amém. Amém. Vou deixar mais um texto só. Está em Mateus 18, 4, 5, que diz: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem receber a criança, tal como está em meu nome, a mim recebe. Amém? Amém.
Então, que nessa manhã nós possamos obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Amém. Essa foi a frase para mim encerrar. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, obedeça, passe pelo sofrimento, porque há momentos em nossas vidas que vai passar o aperto, como eu falei, mas espera que a bênção vai chegar. Amém? Então, sejam abençoados nessa palavra.